aqui. Eu sou a Duda Vilma, integro a coordenadoria de comunicação da Câmara Temática do Audiovisual, que está organizando a nossa Miller Alves. E eu vou começar me autodescrevendo. Eu sou uma mulher branca, cabelos longos e preto, estou usando um sapato preto, uma calça preta e um vestido com estampa de rosas e cabelos. E um cinto. Bom, eu peço também que vocês se autodescrevam, para participar e vierem aqui na frente, para a gente tornar o evento mais inclusivo, porque a gente está gravando e vai disponibilizar depois no YouTube o evento. E alguns recadinhos da produção. Nós temos um café ali na antessala. Os banheiros do MIS, eles ficam localizados depois da antessala à esquerda. Também temos ali no cafezinho alguns botões à venda por apenas R$5 e algumas canecas que estão muito bonitas. Então, agora a gente está dando início ao último dia da 6ª edição consecutiva da Mostra Miller Alves, que é organizada anualmente pela CTAV. E esse ano tem uma programação muito especial, porque a gente está homenageando o centenário do cinema em Campinas. E também a gente homenageou o Tomás de Túlio, que foi um diretor de fotografia muito importante para o cinema campineiro na década de 20. Ontem, inclusive, nós tivemos a estreia de um documentário sobre ele. E, antes de tudo, eu quero citar os nomes daqueles que nos ajudaram a colocar o evento em pé. São eles, então, nossos apoiadores do MIS Campinas, o chefe do museu Alexandre Sônego, os funcionários do MIS Kleber Moura, Orestes Augusto Toledo, Joaquim Andrade, Danilo Ciaco Nunes, Wander Salles da Silva, toda a equipe de segurança e limpeza, da Secretaria de Turismo Alexandre Caprioli, o Gabriel Rapassi, Douglas Menezes, Lincoln Medeiros, também ao Café Doce Convívio Unidade Taquaral, a Camp Print, Euromídia, Bruno Vargas da Hub Video, também ao Douglas Marcondes do Vitória Hotéis, que é sempre o parceiro da Cultura de Campinas, CRCVB, Campinas e Região Convention and Visitors Bureau, a todos os veículos de imprensa e jornalistas que deram visibilidade pública ao evento, além, é claro, do Cine de Outubro, pelo projeto do microfone, a Yasmin Cortes pela identidade visual e peças gráficas, ao João Murer, a Rosângela Duarte e a Aline Grain, ao Lucas Camargo do blog Campinas Nostálgica, a Rosilene Petroni Melo, Juliana Carmo e Célia Octaviano dos Correios, a Mariana Tal e organizadores da Mostra Curta, a todo o movimento cineclubista, a presença do público e a presença de autoridades, e também a todos nós, bravos guerreiros da Câmara Temática do Audiovisual, que estivemos envolvidos na realização da mostra, que somos nós, Adriano Menezes, Alexandre Machado, Altieres Ribeiro, Cláudia Amoroso Bortolato, Danilo Dias de Freitas, Diego Ruiz de Aquino, Eduarda Vilma, Hélia Marino, Fábio Paiva, Fernanda Teodoro Viana, Rebeca Ribeiro Gomes, Janice Castro, Leandro Lima, Lucas Vega, Maurício Squarize, Rick Aranda, Rodney Santos Cardoso e Tanael César Cotrim. Bom, agora a gente vai exibir então um breve filme sobre a Miller Alves e em seguida eu já vou passar a palavra para o meu colega de CTAV, o Diego Ruiz, que também está na organização do evento, para dar continuidade à programação. Campineiro, nascido em 23 de novembro de 1881, foi jornalista, corretor de imóveis, dramaturgo, teatrólogo e diretor de cinema. Sua carreira jornalística passou pelos jornais O Correio Popular, o Diário do Povo e o Correio de Campinas. A Miller Alves também foi um dos fundadores do Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas.
O texto do drama Fernão Dias, de 1939, foi adaptado para o cinema por seu filho Alfredo Roberto Alves, em 1956. Filho de Amilar Alves e figura importante do cenário cinematográfico do segundo ciclo de cinema campineiro nos anos 50, dirigiu e produziu os filmes Escola da Fusarca, de 1949, sua primeira experiência no cinema, As Aventuras do Dr. Avenca, 1950, e Falsários, de 1952, o primeiro filme com som realizado em Campinas. Amilar Alves é conhecido por ser pioneiro do ciclo de cinema campineiro, por ter produzido em 1923 o primeiro filme de ficção inteiramente da cidade. O longa-metragem João da Mata foi baseado em uma de suas peças de teatro. Esse drama sertanejo de ficção conta a história do conflito entre latifundiários e pequenos proprietários de terra. O filme João da Mata estreou no mesmo ano em que foi produzido, 1923. João da Mata, tanto na versão teatral quanto cinematográfica, é marcado pela caracterização caipira dos personagens reforçada por sua linguagem típica. Mas aonde está essa lei, essa justiça que todos falam? É assim que os homens da cidade são instruídos? Instruídos só para darem razão para quem tem dinheiro e paga mais? Antes então se ser como semos. O filme destaca as injustiças no campo pela disputa de terras. O vilão se vale de uma série de artifícios ilícitos baseado em seu poder, enquanto João da Mata investiga os fatos. Amilar Alves constituiu a produtora Fênix Filmes junto a outros 3 sócios. Adquiriu uma quantidade grande de película e impressionou seus sócios quando perceberam que não se trataria de um curta-metragem, e sim de um longa-metragem, algo extremamente raro para a época. O cinegrafista, diretor de fotografia, técnico de laboratório e de efeitos especiais do filme foi Tomás de Tullio, pioneiro na adaptação de iluminação artificial para estúdios. Tomás montou um pequeno laboratório com recursos para revelar, copiar e cortar o filme. Afinal, naquele tempo, não existia em Campinas estúdios como em São Paulo. Ele conta da dificuldade e peso dos equipamentos de fotografia em entrevista para o curta João da Mata, um documento, de Marcos Craveiro. A câmera usada por Amilar Alves na filmagem de João da Mata é uma câmera pesada, que impossibilitava movimentos horizontais e verticais. Em algumas cenas foram necessárias mais de 2 pessoas para a manipulação. Essa câmera pode ser vista na expografia permanente do Museu da Imagem e do Som de Campinas. João da Mata, além de sua estreia no Teatro Rink, também foi exibido no Cine Coliseu em Campinas, nos cinemas Fênix e Colombo em São Paulo e no Cine Central, no Rio de Janeiro, entre os anos de 1923 e 1924. A iconografia do cinema campineiro entre 1923 e 1972 pode ser lida no livro Imagens de um Sonho, produzido pelo Museu da Imagem e do Som de Campinas, que reúne reflexões e artigos sobre as gerações que compõem os ciclos antigos do cinema da região. João da Mata é mais um filme brasileiro que se deteriorou em forma física. Os rolos da película foram afetados por um incêndio ocorrido na Cinemateca Brasileira. Do filme original, restam apenas alguns trechos que ajudam a compreender um pouco dessa primeira tentativa de construção do cinema campineiro. Eles estão disponíveis na Cinemateca Brasileira para pesquisas. Amilar Alves empresta seu nome a 2 ruas no Brasil, uma em sua cidade natal, Campinas, na conhecida Vila João Jorge, próxima à Avenida Marechal Carmona, e outra chamada Amilar Roberto Alves, que fica na capital paulista, próximo a São Caetano do Sul. Em 2019, Amilar Alves também foi homenageado batizando a Lei 15.756, de 10 de maio de 2019, que instituiu no calendário oficial do município de Campinas a mostra Amilar Alves de Audiovisual, celebrada anualmente em maio, para promover os ciclos de cinema antigos da região. Amilar Alves faleceu em 1941, mas deixou seu nome na história no primeiro ciclo do cinema campineiro, retratando em João da Mata a realidade do seu trabalho como corretor de imóveis em Campinas, no início do século XX, onde podia perceber as constantes expoliações sofridas pelos sitiantes mais humildes. Um grande artista, visionário e ativista que fez da sua realidade poesia em forma de imagens.
contente realmente com todos que puderam vir. Gostaria de agradecer as autoridades presentes, Alexandre Capioli, Gabriel Rapassi, Paulo Tufa, Paulo está ali. Obrigado, Paulo, pela presença e pelo apoio de sempre. O chefe do museu também, Alexandre Sônego, obrigado. Vou fazer uma rápida contextualizaçãozinha antes da gente começar as nossas homenagens. Tá? Quem organiza esse evento aqui, que é a Mostra Lunar Alves, é a Câmara Temática do Audiovisual, a CTAV, CETAV para alguns, que existe desde 2005, e desde o princípio essa Câmara se ocupou de lutar, né, pelo audiovisual da cidade. Né? Quem estava na fundação, por exemplo, está aqui Maurício Parisi, né? Não sei se está aqui o Celso Palermo, estava também. Eles estão, desde então, conquistando muitas coisas bem relevantes para o cinema de Campinas. Uma a gente acabou de ver aqui, né, que é o próprio registro da lei, né, que institui essa programação como parte do calendário da cultura de Campinas, mas também muitas outras coisas, né? A implementação do FIC, que é o Fundo de Cultura da cidade, participação ativa de membros da CTAV, a fundação do ICINE, que é o Fórum de Cinema do Interior, uma organização super importante que articula aí mais de 90 cidades do cinema do interior paulista. Muitas ações dos seus membros colaboraram para a preservação, inclusive, do museu, do acervo deste museu aqui, que está aqui, né? Trabalhos de restauro, inclusive. Enfim, diversas conquistas. A gente sabe que trabalhar com audiovisual é sempre um desafio, né? Porque fazer cinema é algo caro, né? E em 2018, essa mesma organização começou a fazer essa que é a Mostra Lunar Alves, que depois passou a ser chamada de Semana Lunar Alves, voltou a ser chamada de Mostra Lunar Alves, como podemos ver aqui, vai ser uma outra história que eu já contei, vou contar depois de novo. E essa semana, essa mostra, ela tem um propósito de preservar a nossa história. Nós tivemos alguns debates muito interessantes aqui nesses últimos dias, em que a gente falou da importância dessa preservação para a construção de uma identidade, né? Uma identidade que não é só algo para quem realiza, né? Quem produz filmes, que com certeza a gente teve uma série de talentos que precisaram sair dessa cidade para conseguir, né, executar as suas aptidões, mas a gente sabe que a potência do audiovisual, a potência do cinema para a construção da identidade de uma cidade, né? A construção que se faz, e isso sem história não acontece, né? Sem a gente conseguir olhar para o passado, entender o que a gente fez de bom e de errado, a gente não consegue entender o presente, debater no presente e construir um futuro melhor, com certeza. E é isso que nós temos feito aqui, nesses 4 dias de evento, e desde que começou em 2018 esse evento aqui, com Danilo Dias de Freitas, com a Fernanda, né, com o próprio Maurício que eu já disse, o Ramiro, que são pessoas muito importantes para a realização de Janice depois, né, também junto. Então, é isso, gostaria de agradecer a esses nomes principalmente, tá? Vamos começar aqui. Nós fizemos nesses últimos dias, né, várias já homenagens de alguma forma, mas hoje é um dia muito especial porque a gente tem aqui a possibilidade de não só reconhecer coisas que nunca foram reconhecidas, infelizmente, nós vamos falar um pouquinho delas, mas principalmente conhecer algumas pessoas que não se conheciam. Esse também é um evento de encontros. E com certeza esses encontros vão acontecer aqui, eu sei que já aconteceram alguns ali fora, reencontros também, e é dessa forma que a gente vai levar o evento. Eu vou começar então a chamar algumas figuras aqui para frente, e gostaria de começar chamando a Secretaria de Cultura, por favor, Alexandre Caprioli, e a representante de Lunar Alves. Chegou ali? Seguimos muito bem. Olha, vale a pena dizer aqui, gente, ó, já que temos esse incrível slide, esses são fotogramas do filme, né? João da Mata. Como já foi falado ali um pouquinho no filminho que a gente assistiu agora há pouco, João da Mata foi realizado em 1923, 100 anos atrás. Tínhamos cópias preservadas até os anos 50 ali, por aí, anos 50. Que possivelmente foram perdidas, infelizmente, elas foram transportadas de Campinas para a Cinemateca, a gente não sabe se pegou fogo, o que aconteceu com elas, aí depois o pessoal da preservação pode comentar. Mas muitas partes do filme foram preservadas e aqui a gente vê um pouquinho dessa história. Pode avançar o slide, por favor. Isso aqui é uma foto de um set, de um filme seguinte, que aconteceu em 23 também, que eu super pude usar. E isso aqui é outro set também.
É interessante, pode voltar um pouquinho, só esse aqui, ó. É interessante, para quem não estava aqui nos outros dias, que a gente falou um pouquinho disso, né? Isso é um estúdio construído ao ar livre. Então lá em cima tem um tecido bem clarinho para filtrar a luz, para que eles pudessem fazer sem iluminação elétrica. Logo na sequência, o Tomás de Túlio, que é nosso homenageado, ele desenvolveu as primeiras tentativas de uma iluminação artificial, né? Ele foi um precursor disso também, foi um desbravador. Ontem tivemos a exibição de um filme aqui justamente sobre ele. Agora sim, me desculpe. Então, gostaria de chamar aqui representante Raquel Barbosa. Representando esse pioneiro do cinema de Campinas, diretor do filme João da Mata e patrono deste evento, dá nome a este evento também, a Menar Alves. Eu vou pedir a Duda, pode ser? Me ajudar com os papéis aqui, por gentileza. Eu vou... uma coisa importante. Eu vou, até porque eu acho que tem coisas que precisam ser ditas, né? Eu vou passar o microfone para quem quiser dar uma palavrinha, tá bom? Eu só vou pedir que sejam breves declarações, porque temos muita gente para homenagear. E se precisar, o pessoal dá um toque a respeito do tempo. Então, por favor, Duda, entregar aqui, aí passa para Alexandre e a Alexandre entrega, por favor, para Raquel. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou bisneta do Anular Alves, meu primo Roberto também é o bisneto mais velho, e netos de Alfredo Roberto Alves. O que eu posso dizer em nome da família Alves é gratidão. Gratidão por todo esse tempo, agora poder usar a memória viva deles, que estava há tanto tempo parada, né? Resgatar essa memória. E isso é uma coisa maravilhosa, essa homenagem. E que isso continue, né? A minha filha é campineira, não mora aqui, mas ela está seguindo o passo do bisavô e do tataravô com o cinema na Irlanda. Já está passando para o seu segundo filme de curta-metragem. E é um orgulho enorme, gente. Muito obrigada por tudo. Eu agradeço também tanto para todas as pessoas que estão envolvidas nesse momento, nesse movimento de resgatar, né, o nosso cinema, tão pouco, muito esquecido, né? E agora está resgatando a memória. É isso, muito obrigada. Eu só queria agradecer, primeiro parabenizar, que eu acho que a gente fica muito orgulhoso, né, de ver a independência e a pujança que o CTAV tem, e principalmente a preocupação com esse resgate, que eu acho que é tudo que a gente quer ver, né? A gente precisa construir um futuro, inovação, mas nunca a gente vai conseguir fazer isso se a gente não honrar a memória daqueles que nos antecederam. Então, também quero agradecer, porque eu acho super importante que vocês possam estar vindo ver o quanto eles honram esse movimento e como esse ano foi importante para fazer essa homenagem dos 100 anos, e a gente agradece de poder estar parceiro nisso, porque eu acho que esse é o nosso papel. Parabéns. Acho importante dizer, porque nem todo mundo estava aqui nos outros dias, como a Alexandra bem notou, esse ano celebramos os 100 anos do cinema de Campinas. Para isso, nós confeccionamos esse selo postal, que está fazendo parte das homenagens. Por isso que nós tínhamos ali o agradecimento dos Correios, inclusive, quando nós mobilizamos meia Brasília, os Correios para os selos chegarem a tempo aqui, e ficou tudo pronto. Enfim, bastidores, deixa eu falar, está tudo certo, estava sem sistema, enfim, mas estava ótimo, deu tudo certo. Dando prosseguimento aqui, eu gostaria então de chamar o representante de Alfredo Roberto Alves,
que foi diretor do primeiro filme sonoro de Campinas e de outros importantes filmes dos anos de 1950, além, claro, de filho do pioneiro Amilar Alves, Roberto Alves Ribeiro. Por favor. E para entregar esta homenagem, gostaria de chamar Gabriel Rapaz, diretor de cultura, por favor. Estava fazendo as contas aqui, depois do bisavô, já vieram mais 5 gerações, porque tem meu avô, né, que já faleceu, mas tem a minha mãe ainda viva, tem eu, tem meus filhos e tem minha neta. Então, é toda essa geração aí que eu peço, em nome deles, eu peço muito obrigado, gratidão e vamos em frente. Bom, a gente já estive na abertura, a gente já falou como secretário, como parceiro aqui na realização do evento, mas eu acho que sempre ainda vale uma fala, porque é um momento de muita alegria, né? A gente vê a família aqui, a gente tem a possibilidade de ver um trecho do que foi a obra, a gente conhecer qual é o tema, né? Há 100 anos atrás, falando sobre a questão fundiária na cidade, uma cidade que tem uma história importante, né? Urbanização do Brasil, como centro da produção agrária e na industrialização. E a gente tem muito prazer de estar participando aqui, a Secretaria de Cultura, como parceiro na realização da mostra, e tenho certeza que a gente vai continuar e incorporar esse movimento. Obrigado, parabéns para todo mundo. Que vale fazer também um posicionamento, né? A Mostra Amilar Alves é realizada, como eu disse, por membros da CTAV voluntários, né? Então nós estamos fazendo aqui realmente, por isso que a lista é tão extensa, que a Duda sempre faz questão de ler ela completa, porque é realmente a valorização de muita gente que dedica tempos, energias, dinheiros inclusive, né? Este ano nós fomos agraciados com uma emenda impositiva do vereador Paulo Búfalo, que está aqui presente, mas todos nós descobrimos, né, com o tempo, que esse é um processo árduo para que a gente consiga receber, porque a CTAV é um coletivo, né? Nós não somos uma pessoa jurídica, por exemplo. E, ao mesmo tempo, apesar de sermos responsáveis por lei por realizar esse evento, a gente precisou, né, encontrar formas, né, dentro da burocracia do Estado para poder receber essa verba. Estamos na luta, está indo e ainda não conseguimos oficialmente, né? Por isso que o que nós fizemos, nós resolvemos, para não deixar de realizar a semana, fazermos como nós fizemos durante esses outros anos, né? Então, e aí nós dividimos a Semana Amilar Alves em 2 partes. Por isso que ela voltou a se chamar Mostra Amilar Alves agora, e com sorte teremos a segunda parte em setembro. João da Mata estreou em setembro, né? Há 100 anos atrás. E aí, tudo prosseguindo, tudo dando certo, estamos aí, né? Nesse empenho, a gente vai ter ainda uma exposição sobre os 100 anos, e oficinas para professores da rede de ensino de Campinas, para que a gente passe esse conhecimento para os alunos, né, para que elas sejam replicadoras desse conhecimento. A gente tem feito, por exemplo, algumas visitas à Universidade de Campinas e a gente está contando um pouquinho dessa história e todo mundo se surpreende, né? Eu acho que a Alexandra trouxe um pouco isso, o Gabriel também na fala dele. Há um apagamento, né? As pessoas não sabem, infelizmente, desses nomes. Então, assim, é um esforço da sociedade civil, mas cada vez mais a gente entende que a gente precisa replicar para que seja um esforço de todos, inclusive do poder público, né? Afinal de contas, o poder público é do público para o público, do povo para o povo, e a gente precisa, com certeza, sempre andar juntos, senão a gente nunca vai conseguir alcançar todo o potencial. A gente sabe o potencial que o cinema tem enquanto transformador social, enquanto transformador econômico, inclusive, e a gente não alcança esse potencial em nenhum lugar do mundo. Jamais aconteceu disso acontecer sem apoio público, né? Sem a gente ter o Estado junto. Isso não acontece. Então a gente sabe que Campinas tem talentos, tem criatividade, os desafios são grandes, mas a gente com certeza pode superá-los se a gente caminhar juntos. E assim, chamo aqui, vou inverter a ordem de todos, desculpa. Rebeca Ribeiro, que é pesquisadora, cineasta e presidente do Cine,
Por favor, Rebeca. Para entregar para a representante do senhor Henrique de Oliveira Júnior. É isso, estamos ali? Pode avançar, por favor. Senhor Henrique de Oliveira Júnior, a gente deve considerar ele um elo, né, entre todas as gerações de cineastas, cineclubistas. Ele foi um dos fundadores do MIS, foi diretor de filmes, montador, cineclubista, curador, inventor. E a lista é enorme, ela segue. E um grande incentivador da produção e da preservação da história do cinema de Campinas. Só até que a Rebeca vai entregar, a Rebeca também da preservação, para a Ana Diniz. A Ana está por aqui? Onde está? Aqui, por favor. Muito obrigada, quero agradecer de coração a essa lembrança que tiveram pelo meu pai, que aqui era um sonho da vida dele, o MIS, que ele fundou, e tinha muito prazer e sempre presente em todos os movimentos, as apresentações que tinham aqui. Ele foi uma pessoa muito especial para todos aqui e para a gente também. Agradeço de coração, tá? Ele conseguiu fazer 100 anos, a gente ia fazer uma festa muito grande aqui, mas a pandemia não deixou. Mas tudo que foi feito daqui para frente, a gente vai sempre lembrar dele com muita emoção e no coração. Muito obrigada. Bom, acho que o MIS ele tem uma coisa bem interessante, que ele está na memória de todo mundo, né? Todo mundo tem uma memória com o MIS. Né? Eu acho que essa é a grande festa do centenário do Sr. Henrique, que acontece sempre, né? Sempre que a gente vem ao MIS, a gente festeja o MIS. A gente festeja esse espaço coletivo, não só de cinema, né? Mas de cultura. E como a gente consegue fazer isso estando aqui, né? Frequentando e fazendo ele acontecer, né? O museu é vivo quando ele está com muitas pessoas aqui. E é isso. Bom, prosseguindo, neste momento nós gostaríamos de homenagear uma figura também importantíssima do cinema de Campinas, que foi pesquisadora, fundadora do Cineclube Universitário de Campinas, na Universidade Católica, também fundadora e diretora deste museu que está aqui, que é a Daís Peixoto Fonseca. Infelizmente a Daís nos mandou uma mensagem agora, ela já está também muito idosa, ela não estava se sentindo muito bem e não pôde vir, mas ainda assim eu gostaria de chamar aqui o Danilo Dias de Freitas para receber então essa homenagem em nome dela e depois, Danilo, você leve, por favor, até eles, tá? Por favor. E aí eu vou aproveitar porque a Daís tem uma história interessante. Opa, desculpa, eu passei para trás. Pronto. A Daís, ela tem uma história de amor com o cinema que se estende para além do cinema, né? Que a Daís se casou com o Rolf de Luna de Fonseca, né? Formam um casal. E o Rolf, evidentemente, como um bom companheiro, está com ela, né? Preferiu ficar com ela, então nenhum dos dois veio. Então eu vou chamar um outro casal do cinema de Campinas para receber também. Gostaria de chamar então a Fernanda Viana, que também é coordenadora da CTAV. Bom, eu não me preparei para falar nada, até porque nós esperávamos eles até há pouco, né? Eu não tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Na verdade, eu não me lembro se eles estiveram daquela vez com você aqui, Borges, eles estiveram? O Rolf esteve, né? A Daís não.
mas compartilhar com vocês que para fazer o documentário que nós apresentamos aqui ontem, o meu irmão, que também fez parte da pesquisa, aliás, foi o principal pesquisador, conversou com a Thaís e com o Rolf e colheu bastante informação e, enfim, eu não tive a oportunidade de conhecê-los, então acho que agora vai ser a oportunidade de bater um papo presencialmente. Quer falar alguma coisa? É isso, vamos conhecê-los pessoalmente, levar lá, fazer homenagem a eles e a gente tira foto, grava um vídeo com eles e a gente divulga os agradecimentos individuais de cada um. Isso, obrigada. Numa dinâmica que a gente teve aqui, que foi na verdade um jogo, né? Um jogo das memórias que a gente fez aqui na abertura do evento, que foi algo muito interessante. Acho que algumas pessoas que estavam aqui participaram. A gente pôde ali perceber como a história do cinema de Campinas ela não é feita só de filmes, né? Ela é feita principalmente de pessoas, e essas pessoas, incrivelmente, há uma série de conexões incríveis, né? Que vem desde o início, lá, quando você tem uma amizade entre o Felipe Ritt e o Tomás de Túlio, né? Que faz com que o contato do Almenara Alves com o Tomás leve, também com o Ritt leve o Tomás a fazer os filmes. E isso depois vem criando uma teia de conexões, como a gente chama, né? Então, é uma história de um cinema feito por pessoas, por movimentos, por público, com certeza, por preservação. E toda vez que a gente fala esses nomes aqui, tem uma série de outros nomes que a gente não está falando, né? Técnicos, montadores, mídia, né? Autoridades. É uma rede, né? O cinema, sem dúvida nenhuma, é uma arte, é um produto da humanidade, mas com certeza um produto coletivo, não se faz de um só. Então, gostaria de chamar agora, para sair da sua função técnica, Lucas Vega, por favor, que é cineasta e superartista de Campinas, fundador de um importante festival Super 8, projecionista. Para entregar esta homenagem ao fundador do Cineclube Universitário de Campinas, cineasta, diretor do filme O Artista, Luiz Carlos Borges. Por favor. Eu realmente me sinto muito emocionado por esta generosidade, né, dessas novas gerações. E, inclusive, o documentário que foi projetado, eu até fiz uma pequena figuração, isso aumentou a minha felicidade. Mas eu gostaria rapidamente de dizer que quando, por volta de 1965, ao lado de vários companheiros, inclusive a Júlia e a Thaís Peixoto e o próprio Rolf, nós fundamos o Cineclube Universitário, e depois realizamos festivais de cinema, alugando salas comerciais para exibir filmes de arte aqui em Campinas, e publicamos um jornal especializado em cinema, e finalmente partimos para a prática cinematográfica, e eu realizei o segundo dos nossos filmes para o artista. Eu realmente não imaginava, eu não tinha nenhuma expectativa a respeito de tudo aquilo. Foi uma aventura, eu entendi que era uma aventura daquele momento, e depois ia ser esquecido e passaria. Mas a realidade, infelizmente, veio contrariar essa falta de expectativa. Então eu vejo que, passados quase 60 anos, de repente eu sou aqui convidado para receber essa homenagem, o que vem, já não posso ter qualquer modéstia a respeito,
para dizer que nós, eu e os nossos colegas, nós fizemos história. Então, é muita satisfação ter lembrado aqui o nome de Henrique Oliveira Júnior e lembrar para a filha do Henrique que ela fez a figuração também no meu filme, em frente lá na casa da Rua Falcão Lopes, se não me engano. E gostaria então de render também uma homenagem pessoal a essa grande figura que foi o Henrique, grande amigo e um verdadeiro ícone da história cinematográfica de Campinas. É isso aí, muito obrigado. E nesse momento então gostaria de chamar aqui o cineasta e pesquisador Ramiro Rodrigues. O Ramiro é o organizador de um importante trabalho que está aqui em cima. Vou pedir até pouco, quem estiver mais perto, por favor, pode pegar os dois já, que a gente já mostra os dois. Que é um livro lançado no ano passado, que reúne, que é esse de trás, aqui Campinas, um século de cinema, que reúne incríveis depoimentos, né, e relatos dessa história desses 100 anos, né, entrevistas, artigos, e é um trabalho importante que já está sendo fonte de pesquisa para outros vários trabalhos, filmes. E nós chamamos o Ramiro aqui para entregar essa homenagem para a Sônia Fardim. Eu não sei se a Sônia está aqui. A Sônia está aqui. Representante da Sônia. Por favor. Glória, tudo bem, Glória? Então, de qualquer forma, aqui, a Sônia é doutora em artes visuais e mestre em história, foi diretora do Luiz Campinas, diretora do Departamento de Memória, Patrimônio e Turismo da Prefeitura Municipal, curadora de acervos, pesquisadora e escritora, e assim como o Ramiro, também organizou um livro muito importante para a cinematografia de Campinas, que é o Imagens de um Sonho. Ramiro, você não pode aqui? Que é o Imagens de um Sonho, que também é um livro fundamental, que também ajudou, né? São esses marcos da nossa história, da nossa preservação. Por isso que nós chamamos vocês dois juntos e agradeço a Glória por estar aqui representando a Sônia e te passo a palavra. A Sônia pediu para eu agradecer muito a todos, mas principalmente ao ativismo do CTAV incansável, que é motivo de admiração e de um pouco de inveja de todos os fazedores de cultura. Muito, olha, é um trabalho incrível, vocês estão de parabéns, acho que é um exemplo mesmo para todos nós que fazemos cultura. Atualmente também estou servidor, né, municipal, e acho que também é uma lembrança boa, né? Talvez essa homenagem, né, também se estenda a todos nós servidores, né, principalmente a equipe do MIS, né, que há tantos anos, né, trabalha aqui, conseguiu esse esforço, né, de fazer esse livro Imagens de um Sonho. Eu conversei rapidamente com a Sônia antes de escrever meu livro, ela contou um pouco como foi. Então, acho que é muito emocionante pensar também como o MIS ele é esse articulador de presenças, mas também dessas virtualidades que são a história de cada um, né? E que se não tivesse esse acervo aqui, né, se não tivesse esse trabalho de divulgação, né, que a equipe do MIS realiza, talvez a gente não estivesse aqui também, né, homenageando essa história e se emocionando. Aproveitando aí o gancho, eu gostaria de te convidar o chefe do Miss Campinas, ele está por aqui. Vou deixar o Sônia, por favor. Para que entregue ao educador há mais de 40 anos, historiador na área do audiovisual, curador de cineclubes, militante da educação e da cultura, uma figura respeitadíssima e muito querida de todos nós, Orestes Toledo. Por favor. Bem, boa tarde a todos. Eu estou aqui presente, não é eu, Orestes, só aceitei de estar aqui presente no campo simbólico. Eu estou aqui simbolizando, não é a minha pessoa,
estou simbolizando o Museu da Imagem do Som de Campinas. Desde o seu fundador, Henrique de Oliveira Júnior, e sou eu, um humilde discípulo do Sr. Henrique. Estou aqui graças a ele, também a Thaís, que consolidou, e todos os coordenadores que passaram por aqui, inclusive o Alexandre, que é um legítimo herdeiro dessa tradição. Mas estou aqui, não como Orestes, estou aqui simbolizando todos os trabalhadores aqui do Museu da Imagem do Som, muitos que nem estão mais entre nós, porque acontece algo extraordinário aqui, e eu sou testemunha disso. Existem evidências concretas disso. Cada pessoa que vem trabalhar aqui, alguns inicialmente nem conhecem o museu, mas em pouco tempo, literalmente vestem a camisa do museu, se tornam apaixonados por esse trabalho. Mais do que um trabalho, é uma militância cultural. Eu vejo assim com grande alegria cada funcionário daqui, no seu trabalho, com as suas características pessoais e subjetivas, com plena dedicação, superando qualquer dificuldade, sem desanimar nunca, e com altivez de ter a consciência de que está realizando um trabalho muito importante, e altivez de ter a consciência da dignidade de ser um servidor público. Esses trabalhadores que eu conheço desde a fundação do museu, e esses que estão aqui hoje, são realmente merecedores de homenagem. Mas o Museu da Imagem do Som não existiria sem todos aqueles que frequentam o museu, que trazem os seus projetos, as suas propostas. É um museu em construção coletiva, uma trincheira de luta daqueles que acreditam na importância do conhecimento, da arte, da ciência. Inclusive, a Câmara Temática do Audiovisual, os organizadores da Semana Milaral e o movimento cineclubista são eles também herdeiros dessa tradição, que existe desde quando o museu surgiu. E ele surgiu, e eu sou exemplo disso, como estudante universitário, participando do movimento estudantil nos difíceis anos 70. Procurei, ainda em 1975, nem tinha sede do museu. Fiquei sabendo que lá no Paço Municipal, ainda na garagem do Paço Municipal, estava nascendo o Museu da Imagem do Som, que no ano seguinte é inaugurado o Centro de Convivência Cultural de Campinas. E me lembro muito bem, e nunca esqueço disso, num final de tarde, eu e alguns amigos que queriam exibir filmes na faculdade e fora dela, sem nenhum apoio, com a máxima dificuldade, não tínhamos projetor de 16 milímetros. E encontramos o senhor Henrique de Oliveira, que nunca me viu, nem sabia quem nós éramos, e nos acolheu. Uma característica histórica desse museu, que preserva até hoje, e a sua força inabalável, que supera qualquer turbulência, é o acolhimento. Cada pessoa que entra aqui é tratada como um cidadão. E o acolhimento. Aí eu passei a frequentar o museu, nunca saía dele. O senhor Henrique sempre vinha aqui, e sempre até falava que eu estava sempre perturbando o senhor Henrique na cabine, pedindo filmes. O que eu sei, e continuo aprendendo, começou com o senhor Henrique Oliveira. E são todos esses que frequentam o museu e que defendem o museu, frequentando, divulgando, trazendo propostas. É uma construção coletiva. E é uma demonstração também de uma outra possibilidade histórica, ainda de forma embrionária, mas possível, que é redefinir a relação da sociedade civil organizada, dos cidadãos, eleitores e contribuintes, com o poder público. As pessoas vêm aqui, e vocês são um exemplo disso, é a casa de vocês. Pertence ao povo de Campinas. Por isso a importância que cada vez mais um número maior de pessoas conheçam o museu. Então, não é a minha pessoa, não sou eu. Eu me sinto homenageado todos os dias,
Quando venho no museu e encontro meus companheiros de trabalho, e encontro a população que vem aqui para exibir filme, para pesquisar, para visitar a exposição, uma grande homenagem. Poder fazer parte, humildemente, mas fazer parte, muita convicção, da construção coletiva do Museu da Imagem do Som. Mas agradeço em nome de todos, eu os simbolizo nesse momento, pelas circunstâncias, mas não é uma essa, que sem o museu, sem vocês, nem eu, nem o museu existiria como somos. Agora eu peço a compreensão de todos, porque eu vou ter que me retirar, porque na sala Galga Rocha há um cineclube de jovens que ocupam esse espaço, que estão exibindo o filme, e eu estou ansioso para ir lá debater e aprender com eles. Muito obrigado. Como bom professor que você é, quando você ensina, de repente você aprende. E eu sou um resultado, assim como números que estão aqui, assim como o seu Henrique de Oliveira Júnior foi importante para o seu processo, não tem dúvida que para números que estão aqui, e para mim, especialmente desde 2008, você me ensina a cada dia. Além de ter essa agenda imensa, abnegada, ele é um conselheiro, ele é ponderado, ele é coerente e ele é humano. Eu vou optar por não falar muito, porque estou bastante emocionado, e dizer o seguinte: o museu é público, o espaço é de vocês. Ontem tivemos essa experiência, né, Lourdes? Inúmeras pessoas que jamais passaram por esse espaço. Eles tiveram aqui a oportunidade de encontrar o museu aberto à noite. E nós continuaremos com esse trabalho aqui, junto com vocês. Porque é uma coisa muito importante que você falou: existe a burocracia, mas vocês têm uma grande certeza e uma sorte. O fato da secretária, do Gabriel, do Alexandre, eles são sensíveis e compreendem o exercício do coletivo, dos saberes, diferente de que outras secretarias e outros organismos municipais, tanto o Gabriel como a Alexandra, traz essa responsabilidade e também são ativistas juntamente com vocês. Isso é um diferencial daqui, quero saudar e falar que isso é super importante. Mas parabéns a todos vocês e é tudo lindo que vocês estão fazendo. Gostaria agora então de chamar, porque, como nós comentamos, né, muitas vezes a história, o fazer cinema, eles se confundem. Né? Nós vimos aqui um filme sobre a história e gostaria de chamar aqui agora então o jornalista e escritor Tanael César Cotrim para entregar para o cineasta, organizador do primeiro Festival Internacional do Super 8 e realizador de importantes filmes sobre a história da cultura do cinema de Campinas, Marcos Craveiro, por favor. Obrigado, pessoal, todos aqui presentes, né? E eu estou muito contente de ter todos os meus filmes aqui no Museu da Imagem do Som, com a casa deles, né? Em todos os formatos que eu fiz até agora. E do Henrique de Oliveira Júnior, do Tomás Túlio, com o que fiz em Campinas, Fragmentos. Está na academia do Oscar também, fico muito orgulhoso. E muito obrigado a todos também pela lembrança aí. Obrigado mesmo do coração. Gostaria de dizer que o Marcos Craveiro, a história dele percorreu dentro dos debates que aconteceram na Semana Milar Alves, um artista de Campinas, que faz cinema sobre Campinas, em Campinas e fora de Campinas. A obra do Marcos tem uma relação e estabelece um diálogo com a Semana Milar Alves muito importante. Esse diálogo ocorre através do filme que ele realizou, João da Mata, um documento,
e também sobre uma figura muito importante do cinema campineiro, que é o Henrique de Oliveira Júnior. O filme Memórias em Celuloide é um belíssimo filme que reconhece o valor de seu Henrique para a cinematografia, para a história do cinema campineiro. O Marx está presente, portanto, em todas essas filmes. Muito obrigado. Acho que é importante dizer, eu não apresentei ele dessa forma, né? Mas o Orestes lembrou muito bem que os cineclubistas, né, e o movimento cineclubista também é de fundamental importância para essa história, né? O cineclubismo permite que a gente tenha acesso a experiências cinematográficas que o circuito comercial não permite. O cineclubismo permite que a gente debata, discuta, encontre pessoas para a gente entender cinema naquilo que ele tem de mais precioso, que é essa conexão humana. Então, o Tanael também é um representante do cineclubismo e agradeço a todo o movimento cineclubista que está aqui presente no MIS. O MIS hoje tem, são menos 20 e poucos cineclubes ativos só no MIS, né? Fora os outros todos da cidade. Então, está aí na história. Seguindo a nossa lista aqui, gostaria de chamar duas pessoas muito queridas. Gostaria de chamar a produtora cultural Janice Castro. Cadê a Janice? Janice, coordenadora de organização interna da CTAV, também, né? Produtora, para entregar esta homenagem ao cineasta e fundador do Núcleo de Animação de Campinas, animador e educador, UOL. Enquanto o UOL chega aqui, vou contextualizar rapidamente que o Núcleo de Cinema de Animação de Campinas é fundamental na história da animação do mundo, a gente pode dizer. Já realizou mais de 300 filmes dentro de oficinas, além dos longas autorais deles. E, enfim, o UOL está com a gente sempre nessas e outras muitas. Eu só queria, na verdade, esse prêmio não é só para mim, na verdade. Como o Orestes disse aqui, a gente é um conjunto de coisas, né? Porque não é sozinho para ficar 48 anos com o núcleo existindo, né? Então eu acho que é a participação de cada um que participou do núcleo. E mesmo o seu Henrique, que é o homenageado, eu lembro que, vou falar rapidinho, mas o MIS mudou o meu conceito de animação, porque um dia antes de eu dar a primeira aula de animação para as crianças do Conservatório Carlos Gomes, eu assisti no MIS uma sessão de filmes poloneses de animação, e aquilo lá me abriu completamente a mente. Então, aí eu fiquei mais independente ainda. Então, o MIS também merece a nossa homenagem, a minha pelo menos. Boa tarde, gente. Eu estou muito emocionada, né, por conta das falas tão potentes que a gente teve aqui. Desculpe. É que eu comecei aqui em 2013 e através do Orestes e de uma conversa que a gente teve, por sinal fui trazida pela minha filha Débora, né, para assistir Cine Clube aqui no MIS. Eu larguei tudo, né, os outros afazeres, e conheci o Maurício Uol também aqui no MIS. Então a minha história começou aqui com eles em 2003 e segue até hoje. E além do talento do Uol e do Maurício, que levam o cinema de animação há 48 anos, né? Aqui são conhecidos na cidade e no mundo já, tem uma relação de muito afeto, de muito carinho. Então, é muito mais que arte e cinema. É uma irmandade, é uma família. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa família, de homenagear o UOL hoje. Vou entregar um bastidor aqui, que a escolha da Janice, né, entre muitos motivos, foi porque numa conversa certa vez, ela estava junto com a Cláudia, por sinal aqui uma menção à Cláudia, que infelizmente a gente não sabe se é Covid ou se é uma gripe, mas precisou ficar em casa. Gripe? Ufa, gripe. Que bom, a gente é assim, gripe, maravilha!
Elas me contaram o quanto elas tinham uma relação de admiração, né? Eram fãs mesmo, né? Das pessoas e do trabalho do UOL e do Maurício, e a possibilidade de estarem trabalhando juntos para a realização de um sonho. Então a gente entendeu que seria realmente interessante colocá-los aqui juntos. Nesse momento, até continuando também o trabalho do Núcleo de Animação de Campinas, gostaria de chamar aqui o vereador Paulo Búfalo, por favor. Para entregar esta homenagem ao cineasta, membro do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, né, membro quase desde a fundação também, animador, educador, fundador da CTAV, figura fundamental do nosso cinema, coordenador geral da CTAV no momento, muito ativo, Maurício Paris. Eu tenho 4 coisas para falar. A primeira é que eu penso que ainda estou na idade de homenagear e não de ser homenageado. A segunda, a escolha do Paulo Búfalo, né? Tem amizades que parece que tem data, né? E o Paulo lembra muito bem. A nossa amizade começou num jantar. Eu fazia quadrinhos para o Correio Popular e o Paulo era o líder do governo na Câmara, né? E o jantar, que eu falo jantar, mas foi um amigo nosso que fez um peixe e um vinho, e a gente naquela casa lá comemos e começamos nossa amizade, né? Antônio estava na barriga da Jo ainda, né? A terceira coisa é a relação com o Miss, né? Eu passei a fazer animação assistindo, eu falei até no primeiro dia aqui, assistindo um filme de Bruno Bozetto no Cine Castro Mendes, Teatro e Cinema Castro Mendes, que é programado pelo MIS, né? Pelo Museu da Imagem e do Som. E assistindo aquele filme, Música e Fantasia, o título original é Alegro Não Troco, que eu falei, nossa, animação é isso, né? É isso que eu quero fazer, e passei a fazer. E a quarta coisa é, eu volto a pegar carona no que disse o Orestes e no que disse o UOL, que é o Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, né? Que é ali que eu, depois de assistir o Música e Fantasia no Castro Mendes, eu assisti uma mostra que o UOL fez de Norma McLaren no SESC, depois várias outras mostras, e fui cair no Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, né? O UOL, cheguei lá, o UOL estava pintando uma pilha assim de desenhos, né? Pastel, que era essa rua mulata, né? E quando eu percebi, já fazia 48 anos que ele estava desenhando junto, fazendo filmes juntos, né? Então, eu quero dizer, eu falei que eu não estou na idade de receber homenagem, mas de prestar homenagem, né? Essa é uma homenagem para o Núcleo de Cinema de Animação de Campinas. E não tem uma quinta coisa, que é essa família que é a CTAV, né? A CETAV, né? Que é uma família que vai crescendo, assim, já estou vendo os filhos e os netos da CETAV aqui. Lucas estava lá, Lucas estava tanto no núcleo quanto na CETAV, né? Muito obrigado. Bem, aqui com o Maurício, eu queria registrar rapidamente que, na verdade, eu sonhava um pouco em conhecer Maurício, né? E aí quem fez isso, né, foi uma personagem chamada Nego da Sanfona, contando a história aí dos trilhos aqui da cidade de Campinas. Eu li aquilo ali e falava, mas você conhecer esse artista que produziu isso, porque de fato a riqueza daquelas tirinhas lá, para registro dessa história, né, desse entroncamento ferroviário, consequentemente do papel de Campinas aqui, no desenvolvimento do interior paulista, era assim, uma assina que eu queria cumprir. E aí
felizmente foi numa festa com esse Maurício e Beth lá com outros amigos. Então é um prazer, Maurício, poder entregar para ti. Nós, hoje de manhã, tivemos um privilégio enorme de poder entregar, nós que estamos na Coordenadoria Geral do CTAD, esta homenagem para uma outra figura fundamental, também um outro elo de ligação entre diversas gerações, por décadas, mais de 5 décadas, se não 6, que é o Marino Zigiati. O Marino foi diretor por mais de 50 anos do CCLA, o Centro de Ciências e Letras e Artes de Campinas, foi fundador do Cineclube Clube de Cinema, primeiro da cidade, fundador do Cineclube do Departamento de Cinema do CCLA, fundamental, promoveu eventos que traziam milhares de pessoas para Campinas, para ver cinema, pensar cinema, fazer cinema, educador, organizador de festivais de prestígio nacional. O seu Marino, amanhã, completa 97 anos de idade. Está aqui. E hoje, pela manhã, nós fomos até lá entregar para ele, um momento que realmente foi muito emocionante para todos. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas. E é interessante porque a nossa sensação ali, né, foi de realmente estar se conectando com a história, né, ao vivo, né. O Adriano estava junto com a gente também, trouxe isso, que é o coordenador de comunicação da CETAV. É um privilégio, né, poder conversar, ainda mais com um homem lúcido que nos contou histórias, né, e refez um pouquinho dessa história desse cinema. Porém, muitas vezes, isso não é possível. A gente sabe que, por uma série de razões, às vezes por displicência da nossa parte enquanto sociedade, às vezes por histórias, né, há momentos de conexão, como a gente já mostrou antes aqui, e outras de desconexão. Então, é sempre, quem está preocupado com a preservação está sempre numa corrida contra o tempo, né? A gente está sempre tentando encontrar as pessoas que têm os fragmentos dessa história para reconstruir essa história. Muitas vezes a gente não consegue. E outras vezes a gente se surpreende e fica muito feliz quando a gente encontra esses elos de conexão. Então eu gostaria de chamar aqui com muita honra, gostaria de chamar a Duda Wilhelm, por favor, Duda, para entregar esta homenagem a uma fundamental figura, representante de uma fundamental figura dessa história, que foi o Felipe Ritt. Nós temos aqui a Renata Ritt, e eu peço desculpas só que eu não decorei o nome de vocês, por favor. Gilberto Ritt e Ana Ritt. Para muitos uma surpresa, porque realmente é uma presença que a gente não imaginava conseguir. Por favor. Antes de passar a palavra aqui, eu gostaria de dizer, eu acho que você vai se apresentar melhor, Renata, a questão das conexões, né? Eu fiquei muito feliz em saber que há um bisneto do Abelar, que talvez vá por este caminho, né? E aqui nós temos um caso assim também, em que o cinema encontra o cinema. Então vou pedir que você se apresente e conte um pouquinho dessa jornada. Olá, boa tarde ainda, né? Boa noite. Eu sou a Renata Ritt, eu sou bisneta do Felipe Ritt e eu queria muito falar exatamente assim, é uma honra e um prazer ter recebido esse convite, eu fiz questão de estar aqui. E assim, 2 conceitos que vêm muito fortemente na minha cabeça, que é a ancestralidade e a eternização do tempo, que tem muito a ver com o audiovisual, tem muito a ver com eu estar aqui agora, e que é representado fortemente no MIS como uma epítome desses 2 conceitos, assim. E aí contar uma história muito breve, que eu acho muito bonita e que tem a ver com isso. Eu, a Renata, aqui com 5 anos, já queria ser atriz, a criança que fugia da cama para assistir Corujão e todo mundo só me achava estranha, e que falava sobre o vento levou ao invés de falar de desenho animado, que conheci meu bisavô, convivia com o Felipe, que para mim era uma figura mágica, tenho coisas dele até hoje lá em casa. E essa mesma menina virou atriz, tá no IMDb, que é a database do cinema, junto com o meu bisavô. Foi uma
quando eu entendi o que estava acontecendo, e eu achei isso muito mágico. E o ano passado, eu sou atriz, mas também sou realizadora, eu eternizei em audiovisual um espetáculo que eu criei, chamado French Kiss. E eu precisava, no palco eu mesma faço todas as idades, mas no audiovisual eu precisava de alguém que realmente contasse essa história como eu, quando eu envelheço. É uma história, enfim, vocês podem ver no YouTube, está aberto. E eu convidei a minha avó, que estreou como atriz aos 88 anos, e que a gente acabou de perdê-la, mas com uma vida muito linda. Então, eu acho que essa história, esse conceito que está aqui hoje, resume muito bem a beleza do cinema na minha vida e, assim, perante a história mundial mesmo, né? Que é essa ancestralidade e a eternização do tempo. Então, minha avó e meu bisavô, eu, meu pai, minha mãe, vocês estão todos eternizados e hoje é mais um capítulo. Então, eu agradeço muito. Obrigada. Boa noite. Eu estava sentado ali, né, imaginando que em 1920 eles todos reunidos ali, dizendo, olha, o governo ajuda, os governadores ninguém quer ajudar, né, não existe a ajuda governamental, acho que a conversa continua a mesma, né? E a minha filha veio, meu pai também era um artista mais, assim, ele era mais plástico, né? mais dentro de casa mesmo, que foi o único filho do Felipe que conseguiu. E a minha filha, depois de alguns anos, se tornou atriz. O meu avô, ele recebeu a PCA de 1978, como cineasta pioneiro, tá? Ele recebeu essa homenagem e a gente fica feliz, né? Porque eu me lembro de ter... Ele fez um filme com Sônia Maria Dorce, em 1955, e eu era para participar. Minha carreira assim, mas não deu, porque a idade ainda era um pouquinho, precisava de uns 2 anos a mais, que era uma criança que eles precisavam, né? E eu convivi muito com meu avô, era todo sábado, não tinha jeito. E eu me lembro dele aos 90 anos, desenhando à mão livre, eu não sei como se chamam, os letreiros do filme do Mazzaropi, aquelas apresentações, direção, ele fazia aquilo à mão livre em cartaz. Os cartazes eram pretos, com letras brancas, porque o cinema era preto e branco. Lembro muito bem disso. Agradeço muito a vocês, muito bom ter vindo de São Paulo para cá, mas foi muito bom, uma homenagem muito boa. Ele era uma pessoa assim, muito gentil, muito amável, né? Muito obrigado por tudo. Este ano nós temos um homenageado, todo ano a Mostra Vila Alves tem um homenageado. Este ano é o Tomás de Túlio, amigo, companheiro de aventuras do Felipe Ricci, como nós vimos ontem no filme sobre ele, o filme do Murilo e do Danilo, um desbravador, um pioneiro do cinema. Porém, nem sempre a gente tem essa possibilidade, como a gente teve aqui com a Renata, com os pais dela. Muitas vezes os elos são perdidos. E infelizmente, justamente o nosso homenageado, e talvez isso seja um alerta para todos nós não conseguimos encontrar nenhum parente que pudesse estar com a gente aqui hoje. Puder avançar, por favor, tá aí. Tomás de Túlio, cinegrafista, diretor de fotografia, técnico de laboratório de efeitos especiais, pioneiro a adaptar iluminação artificial para estúdios de cinema no Brasil. E aí nós estávamos aqui, há uns 2 dias atrás, numa outra programação da mostra, e nós tivemos aqui um convidado que me abordou no corredor, e ele falou o seguinte para mim, ele falou assim, eu conheci um filho do Amenar Alves. Eu estava andando no parque, o Parque Portugal, aqui em Itaquará, em Campinas, e aí comecei a conversar com ele, ele estava alimentando os gatos, e ele começou a conversar, eu pus conversa, o nome dele é Gilberto, esse senhor que estava aqui, e o Gilberto falou assim, e em algum momento ele puxou o assunto. Ele falou assim, eu sou filho, neto do Amenar Alves. Ele falou, olha, eu entendo do cinema de Campinas, sim. E
E aí ele falou assim, cometeram uma grande injustiça com meu pai. Ele nunca foi reconhecido por aquilo que ele fez. Então, de alguma maneira, eu acho que é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Se não temos representantes dele, que nós sejamos esses representantes dessa história do Tomás de Túlio, que está aqui. E hoje, pela manhã, nós tivemos uma outra grata surpresa conversando com o seu marido Zigiati, e nós gostaríamos de exibir agora, talvez um filme, uma estreia. Uma estreia. São alguns fotogramas de filmes realizados, todos, né? Direção do Felipe, aqui, a Carne, um filme que foi censurado, inclusive, na época, né? A cena do beijo, né? Que ele falou tanto dessa cena, né? Vocês têm essa cena, se tiverem, a gente coloca. Não? Tá vendo? Mas... nós tratamos disso aqui, né? Muitas coisas se perdem, outras permanecem, e essa história é isso. Cinemateca? Na Cinemateca. E se perdeu. Então, outro filme aqui, dirigido pelo Felipe, com fotografia do Tomás de Túlio, dos Del Picchia também, falamos um pouquinho aqui. Pode avançar, por favor. Então, nós gostaríamos agora de pedir para o pessoal apagar a luz para a gente assistir esse fragmento da memória que foi resgatada hoje, há poucas horas atrás. Tomás de Túlio. Sim, Tomás de Túlio ele foi um grande cineasta, realmente. Porque o Amilar era do teatro, o Amilar, né? era um teatrólogo, era um grande teatrólogo, né? Mas a parte de cinema, quem entendia era o Bato de Túlio. Tanto que ele que foi aos Estados Unidos comprar a máquina de gravação. Ele que foi comprar. Sim, sim. E tinha também o apoio do Rich. Sim, o Rich era outro interessado em cinema, né? Grande, aliás, um cabeça também, né? Sim. Mas o Maso e ele que tornaram possível. Então, eles eram os técnicos realmente que faziam o cinema. Sim. Eles que faziam o cinema, né? Em nome de todos aqueles que faziam cinema, de todos que fazem cinema hoje, nós gostaríamos de agradecer muito aqui os presentes, pedir uma salva de palmas para todos os homenageados. E aqueles tantos e tantos outros que não foram homenageados aqui hoje. A gente sabe que a lista é imensa. Quem sabe a gente tenha tempo, né? Espero muito que a gente possa ainda seguir essas homenagens nos próximos 100 anos desse virtuoso cinema que nós temos nessa cidade.